capítulo 9, a partir do versículo de número 23. Assim mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E mediante algumas respostas dadas pelos seus discípulos, de uma vez ouvida no meio do povo, o apóstolo Pedro se apresenta com a resposta exata e conclusiva, que alcança toda o perfil do qual o Senhor foi enviado. E Pedro, ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. É interessante ouvirmos isto de uma pessoa que parecia no meio dos outros tão desalinhada. Pedro constantemente estava sendo chamado a atenção, estava falando algumas coisas que não era a oportunidade dele falar. E a gente vê agora uma declaração extraordinária. Jesus, diante de todos aqueles que não aceitavam a sua proposta de vida, eles sempre procuravam algo para acusá-lo. Muito embora vendo só milagres, só coisas extraordinárias, o que acontece? Eles invertiam os valores. Jesus abençoava, curava, por exemplo, em um sábado. Eles acusavam Jesus que era um que estava desobedecendo a lei. Jesus libertava pessoas possessas de demônio. Eles diziam que Jesus era o próprio demônio. Então nunca se vai chegar a um ponto que um inimigo possa nos aplaudir. Mas quando nós estamos em Deus, o apóstolo João, já com conhecimento, ele diz que o maligno não toca. E de uma vez que nós nos movemos em Deus, as acusações do inimigo, ela nos promovem. Porque de uma vez, sabendo do comportamento de alguém que não concorda com aquilo que estamos realizando em nome de Deus e para Deus, de uma vez que estamos em Deus, o nosso coração não vai dar espaço à ira. Ele não vai dar espaço à contenda. Porque na verdade nós não estamos fazendo para nos apresentarmos aos homens. Mas nós estamos fazendo para o agrado a Deus. Para agradarmos a Deus. E as características dessas pessoas, elas existem. Porque elas foram mencionadas pelo próprio Jesus. São condições que, se nós não nos alinharmos por elas, a gente pode falar bonito, pode cantar bonito, pode ser o maior e melhor contribuinte, pode ser tudo. Mas o que não vai ser é um verdadeiro discípulo do Senhor. Em João capítulo 15, Jesus traz o currículo do verdadeiro discípulo. Tem que estar ligado nele. A seiva denominada Espírito Santo tem que estar neste ramo.
E o ponto que denuncia que realmente somos discípulos são os frutos. Mas como se não bastasse, a exigência ainda é maior, porque são frutos que permaneçam. Não são frutos que hoje nós estamos produzindo e que amanhã já esquecemos deles e não fazemos, às vezes, nem caso deles. Sabe aquelas pessoas que eram outrora uma tocha, era uma brasa viva, que hoje a gente não está conseguindo detectar nem pelos rastros das cinzas? Imagine pela claridade de uma labareda que possa existir. E quando Jesus falava, ele dizia a todos, diz o texto do capítulo 9 de Lucas, versículo de número 25. E Jesus falava a todos, que todos aqueles que quiserem segui-lo, eles devem tomar a sua cruz e segui-lo. Porque ganhar a vida em Cristo é perder a nossa. A vida de prazeres, a vida que tão somente nos protege, uma vida que às vezes a gente quer gerar ela pelos nossos próprios méritos. Sabe aquelas pessoas que sempre estão reclamando, que é como que alguém parece que não vê eles, que não lembra deles? Essa é a vida que nos agrada. É a vida de elogios. E é esta vida que nós devemos deixar de lado. É esta vida que devemos abandoná-la. Porque Jesus já deu um relato sobre a vida a qual devemos viver. Primeiro, renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Agora há um novo comandante que governa o nosso padrão de vida. Nós vamos viver como ele determinar. E mais, o amar a Deus sobre todas as coisas não é simplesmente colocar Ele em algumas questões em primeiro lugar, mas é sobre todas as coisas, é sobre todos os dias. Observe que o tomar a cruz é o dia a dia. Deve tomar a sua cruz, seguir a Ele. A cruz que nos aponta a um caminho que não gera pânico, que não gera medo, que não gera incerteza. A incerteza, ela tem sido o ponto-chave da perturbação da alma. Às vezes pessoas vê dois amigos dele conversando em particular, ele já fica daqui preocupado, acho que estão falando de mim, porque olharam para mim. Fulano ficou só olhando para mim e cochichando com o outro. Isso é uma insegurança, justamente por conta de que o que está no seu interior lhe denuncia que não tem sido aquela pessoa que tem
tomado a sua cruz e no seu dia a dia seguido realmente a Cristo. Às vezes, por uma pessoa deixar de falar com ele uma vez, é o suficiente para desmoronar todos os seus ânimos. E isso diz que precisa estar em Cristo, precisa estar em Deus, porque são bem-aventurados aqueles que depositam no Senhor a sua confiança. São os que correm e não cansam. E a gente tem por hábito dizer isso. Eu já estou cansado disso. Eu já estou cansado de pelejar com fulano de tal. Sabe aquelas pessoas que já cansaram do pastor? Que já cansaram dos diáconos? Estão se cansando da igreja? Porque são pessoas que não têm renunciado. Porque o que fazemos, o que diz a palavra de Deus, que tudo que fizermos, que venha redundar em glórias ao Senhor e não a nós. O padrão de vida do verdadeiro cristão que renuncia, ele não vai amar apenas quem lhe ama, porque o conselho de Cristo é amar aquele que vos aborrece. Ele não vai orar apenas por aqueles que oram por ele, porque Jesus já disse: orem por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos aborrecem. Se eles te pedirem para andar uma milha, vai 2 com eles. Mostra que você é diferente. Você precisa renunciar, deixar que o seu coração seja um receptor ou um produtor daquilo que é mais belo, daquilo que é mais perfeito, que é o amor. Amar incondicionalmente, porque são essas pessoas que no caminhar o Senhor vai estar chamando para uma particularidade com ele. Depois dessa fala que Jesus fez, o posicionamento de Pedro, a fala que Jesus agora orienta eles de como eles devem se portar e se comportarem, tem que renunciar a si mesmo. Jesus conseguiu ver no meio dos 12, 3 que estavam já agindo diferente, porque os seus conselhos, eles são sempre para nos tornar melhor. Os conselhos de Cristo é isso. Não é o tempo que estamos na igreja, não é a quantidade de vezes que temos lido a Bíblia, não é os cursos teológicos que nos torna melhor. Não. Só um pode nos tornar diferente, que é o Espírito Santo do Senhor. Aquele que o Senhor disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. É esse que nos torna melhor. E agora Jesus chama 3 para uma particularidade. E Jesus não chama eles para ir a um churrasco. Jesus não chama eles para ir ao templo. Jesus chama eles para irem orar de joelho. Jesus programa e chama eles para uma oração. Desses 3 que ele tirou do meio dos 12. Não vá pensar que Jesus estava lançando sorte sobre ninguém.
Jesus estava observando o comportamento deles. Isso é interessante. E às vezes pessoas querem ser promovidas com um comportamento mais péssimo possível. Pessoas que só querem ver qualidade nos outros, porque acham que eles já são os super. Mas a fala de Jesus é para todos. O olhar de Jesus é para o que estão se comportando de acordo com os seus ensinamentos. Jesus olha para os 12 e contempla 3. Depois de todos esses relatos aqui, depois de 8 dias que ele tinha feito essa fala, foi o suficiente, 8 dias, para eles se comportarem diferente. Vamos ao monte, vamos orar. E eles subiram. E olha que eles estavam cansados. Eles estavam cansados, porque o texto diz que eles estavam com sono. Era por conta do cansaço. Se nós não enfrentarmos as nossas limitações, se nós vivemos só nos limites, nós não vamos conseguir ver algo maior. Mas se nós possarmos a irmos mais, pelo menos uma milha daquele que nos convidaram, irmãos, a gente vai contemplar coisas grandiosas. Eles foram. E observe que nenhum deles disseram: e por que nos chama fulano? Cadê fulano e tal? Não. Eles foram, subiram o monte e começaram a oração. Jesus, quando começou a oração, diz o texto, o próximo parágrafo desse texto que lemos, mas é ainda do capítulo 9, diz que Jesus começou a se transfigurar. Ah, como é bom obedecermos. A gente vai estar olhando para onde todo mundo está olhando e vendo o que poucas pessoas estão vendo, ou na maioria das vezes o que ninguém está vendo. É onde há o nosso comparação com a águia, na questão de sermos visionários. Diz que ele começou a se transfigurar. O resplendor daquela transfiguração começou a penetrar no olhar dos discípulos, que estavam cansados, que estavam com sono, mas obedeceram e estavam com ele lá orando. Sabe quando você está em um ambiente escuro e está com os olhos fechados e de repente alguém acende uma luz? Você dá um impacto. Você com os olhos fechados, mas alguém ligou uma luz, você percebe que está acontecendo uma iluminação, uma luminosidade ali. Uma luz natural, imagine, da glória do Senhor. Eles foram despertados. Eles foram despertados. Aquilo gerou neles encorajamento. Aquilo gerou nele reconhecimento. Porque eles estavam vendo 2 seres conversando com o Senhor. E eles reconheceram. Eles reconheceram. Era Elias e Moisés. Entende? Isso é para quem obedece. Isso é para quem está junto.
ombreado com o mesmo propósito, mesmo cansado, mas sem nenhuma reclamação, sem nenhuma contradição. Ah, porque se fizesse assim, porque se fizesse assim. Não. Confiar plenamente vai nos fazer vermos o naurear da glória de Deus nas nossas vidas. Eles foram envolvidos não apenas com o naurear de glória, mas com a própria nuvem. Foi tão tremendo aquele envolvimento com aquela nuvem, que eles terminaram com medo, mas com uma proposta: faremos para ti uma tenda, faremos outra para Elias, outra para Moisés. Eles provaram que realmente tinham renunciado a si mesmo, porque pelo contrário, eles também teriam exigido uma tenda para si. Mas estar ali, envolvidos com aquela nuvem de glória, era o bastante. Sabe, aquela pessoa que vem cansada, aquela pessoa que vem desanimada, aquela pessoa, não vou dizer nem o desanimado, mas aquele que vem na intenção, às vezes até de uma oportunidade, e às vezes não acontece, isto se torna o suficiente para uma reclamação. O difícil é ver a glória de Deus conduzindo as pessoas a um envolvimento maior, como foi o dos discípulos. E se a gente não tiver cuidado, renunciado a nós mesmos, tomado a nossa própria cruz, nós vamos querer, em primeiro lugar, para nós. É para nós. Mas quando nós obedecemos a palavra, primeiro para ti, depois faremos para Ele. É interessante que ele não falou, aí depois nós vamos fazer duas, um para um e para outro. Não, uma para Elias e outra para Moisés. Como é bom obedecer, porque nós vamos estar envolvidos neste currículo, e Ele vai estar nos observando. Aqui não é uma mudança simplesmente por conta de uma ordem, mas é mediante uma ordem do Senhor, uma palavra do Senhor e uma disposição nossa. Porque se fosse só pela ordem, Ele tinha falado a todos. Por que todos não demonstraram inicialmente isso? Isso não significa dizer que não podemos fracassar em dados momentos, mas significa dizer que não permaneceremos no fracasso, não permaneceremos caídos. Ai, homem de Deus pode titubear? Sim. Somos homens, e enquanto estivermos nessa matéria, somos sujeitos. Mas se nós estivermos nele, como já tenho falado várias vezes, cairmos no caminho, não está descartado a possibilidade de cairmos no caminho, que é Cristo. O caminho que é Cristo. Ele mesmo disse que eu sou o caminho. E se nós estivermos nele e chegarmos a cairmos, o próprio caminho tem recursos para nos pôr de pé. Mas quando você encontra uma pessoa
que dizia estar no caminho e agora caiu, e você vai para ele, conversar com ele, aí ele começa a dizer: não, é porque lá tem uma diaconisa, lá tem um pastor que é chato, lá tem isso, lá tem o dono da igreja. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda corte de demônio, casta de demônio que tem colocado isso na cabeça das pessoas. Nós estamos pleiteando, aqui é um reino, não é um império. Glória a Jesus. O dono aqui é Cristo. O dono aqui é Cristo. O escritor aos Hebreus, ele declara dizendo que devemos seguir a paz com todos e a santificação. Aqui você vê primeiro o relacionamento entre irmãos, e segundo, com Deus. Porque o apóstolo João disse que se nós dissermos que amamos a Deus, mas odiarmos, nesta fala feita por Jesus, ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque se assim vocês o fizerem, ele vos exaltará. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Samuel se depara com uma situação onde todo mundo queria sucesso, queria vitória, conquista, mas todo mundo queria viver a seu bel prazer. Sabe o que ele diz? Ele diz: vocês têm que se humilhar. Vocês têm que se humilhar diante do Senhor, nosso Deus. Se humilhem, orem, jejuem. E não basta só isso. O que ele diz? Tirai do meio de vós todos os deuses estranhos, os asparotes. Ai, Deus vai vos exaltar. Samuel, nós fizemos isso, estamos arrependidos, nós temos orado, nós temos jejuado, tirado do nosso meio os deuses. Ele diz: agora vocês têm que se congregarem. Aonde? Isso é em Mispa, porque a Mispa é um lugar de justiça. Foi aonde Samuel foi declarado líder e Saul aclamado rei. Lugar de justiça. É lá que vocês vão se congregar. Todo Israel, vão lá para nós fazermos uma oração. Olha a oração intervindo aqui, presente no meio do povo de Deus que queria ter sucesso. Sabe o que acontece? É 1 Samuel capítulo 7. Pode começar do versículo 1 que você vai encontrar o que eu estou falando. Eles foram para Mispa. Chegando lá, eles oraram, eles clamaram ao Senhor, mas de repente chega uma notícia que o rei adversário estava vindo ao encontro deles. Eles estavam na presença de Deus, eles estavam orando a Deus, eles estavam fazendo como o seu líder tinha mandado. Mas sabe o que eles fizeram? Diz que veio sobre eles medo. Veio sobre eles medo. As palavras apresentadas aqui, elas não estão alheias uma à outra, elas estão em conexão. Veja que os discípulos tiveram medo. Nós estamos apresentando pessoas que estavam na presença, mas quando tiveram uma notícia assombrosa, eles tiveram medo. Mas eles não recorreram a outro, eles recorreram ao Senhor. Foram para o seu líder e disseram: interceda por nós, interceda por nós. Samuel foi mais além, pegou ainda um cordeiro que mamava, sacrificou ao Senhor, pedindo a vitória do seu povo. Sabe o que Deus fez? Mandou um trovão e atemorizou todos os... Me ajudem.
os adversários, atemorizou os adversários, e os israelitas botaram eles para correr. Eles venceram. Sabe por quê? Porque teve toda uma dinâmica. A obediência estava presente. O homem de Deus disse como era para eles fazer, e eles seguiram a risca. Seguiram a risca. Tiveram sucesso. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas estão convivendo com o medo e também com o insucesso, porque a desobediência tem predominado. Tem predominado. Mas para mudar, tem que se arrepender. Para mudar, tem que fazer diferente. Tem que obedecer. Tem que orar. Tem que jejuar. Em nome de Jesus, sejamos diferentes, porque os olhos de Deus, eles estão sobre nós. Se diante de um conselho como esse, nós mudarmos realmente, as pessoas vão notar a diferença em nós. Elas vão notar a diferença em nós. Então acredite no que a palavra nos conduz, no que a palavra nos orienta. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém?